A todos, boa noite, doutor Wong. Bom, a sua posição é realmente de cautela em relação às vacinas, né, pela questão da segurança, como o senhor já bem colocou. Bom, supondo que essa solução não saia tão cedo, que a gente tenha que aguardar, como é que o senhor acredita que vai acontecer no Brasil a partir de agora? A gente vai viver uma segunda onda, se é que já a primeira já acabou ou não, né? Queria que o senhor explicasse em relação a isso. Se vir essa segunda onda, como já está acontecendo na Europa, como que vai ser? Vai ser letal, mais letal, menos letal? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Vanessa. Essa é uma pergunta que eu estava louco para responder. Bom, em primeiro lugar... O senhor pode responder à vontade, mesmo se não perguntar, em qualquer assunto. Não, mas essa é uma pergunta extremamente crítica. É dizer, o que é pior? A doença ou a vacina? O que esperar dessa doença daqui para frente? Então, Augusto, você perguntou assim, por que eu sou do lado diferente, talvez, de uma parte dos médicos? É porque ao estudar as doenças respiratórias, de transmissão respiratória, nós todos sabemos, que a gripe só dá, principalmente no inverno. Sarampo dá transmissão no inverno. Todas as doenças de transmissão respiratória se obedece ao ritmo sazonal. Então, não porque não tenha esse vírus no verão, porque o vírus não tem cérebro, não tem relógio, ele não tem assim, eu prefiro o inverno e no verão eu vou hibernar. Ele não é urso. Tá certo? Ele está presente. Só que as condições climáticas, o vírus não gosta de calor, as condições sociais, no verão ninguém fica perto um do outro, tá certo? E a robustez, faz mais exercício, aumenta a sua imunidade. E, obviamente, as pessoas têm medo, que não espalha tanto vírus. É por causa disso que a doença, e obviamente, no inverno, todo mundo fica mais enclausurado, fica perto um do outro. Então, o que acontece? Nós vemos exatamente o que está acontecendo. Ele está comportando exatamente como uma doença respiratória. A Europa começou na China em novembro, dezembro, chegou na Europa em janeiro, aumentou porque a nação é frio. Quando chegou abril, começou a cair. Em maio, caiu muito, muito. Então, opa, nós vencemos a pandemia. Naquela época, eu falei assim, calma, vai ter a segunda onda. Eu sei que eu falei, muitas vezes ouviu falar isso aqui. Por quê? O que aconteceu com a gripe espanhola? A gripe com todas as gripes. Vai mesmo, não tendo vírus. E fechando as pessoas dentro de casa fechado, ninguém teve a transmissão, ou seja, não desenvolveu anticorpos. O Brasil é um país... não começou a cair nos meses de frio? Como? No Brasil começou a cair no frio, né? Agosto, julho, agosto... Pois é, então, mas ele começou... Então, Augusto, o que aconteceu no Brasil? Eles fecharam o país em março, né? 14 de março. E naquela época, assim, estão fechando muito antes. E começou realmente a onda subir em maio. Você lembra os números de junho e julho? 1.030, 1.080 mortes, 10 mil doentes, 9 mil doentes cada dia, etc. É justamente quando começou o frio. Na realidade, não é tanto só a temperatura, Augusto, é o comportamento daquela estação. É seco, as pessoas ficam dentro de casa, a temperatura média cai, você vê a temperatura média a 14, 13 graus, na maior parte do Brasil, né, de Brasília para baixo, é justamente onde teve mais coisa. E aí o que acontece? Quando começou o calor, que é justamente meados de setembro, aliás, a primavera começa dia 23 de setembro, o que acontece? Já começou a cair de 1.000 para 800, 700, hoje está 300. E quando chegar no fase descendente mesmo no Brasil. E sabe quem descobriu isso? Eu sempre esqueço o nome, mas um cientista estudou a evolução da influenza no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério norte, o pico é assim, porque a temperatura abaixo de zero. No hemisfério sul, a temperatura em média é 10, 9, 5 graus acima de zero. Então, a curva é menor, é mais uma lombadinha, como se diz. Isso vai acabar. Então, a Europa está esperando a segunda onda. E nos Estados Unidos também. Porque começou o frio. Londres está 14 graus. Estados Unidos, norte dos Estados Unidos está 11 graus. Paris ontem estava 13, 14 graus. Então já está começando. O pior está por vir. O Brasil está exposto a isso também? Então, o Brasil vai acabar agora, porque nós estamos começando o verão. Vai cair para para 2 dígitos dentro de 2, 3 semanas. Pode marcar isso aqui. Vai cair para 99 mortes, 80 mortes, sabe? Porque daqui a 2, 3 semanas. E depois vai cair janeiro, fevereiro, março, não vai ter nada. Se nós experimentarmos uma segunda onda, vai ser a partir de fim de abril, na melhor
É a pior hipótese, mas provavelmente em maio. Então nós temos mais 6 meses para curtir e, principalmente, saber o que vai acontecer com as vacinas que são aplicadas, se realmente qual será a maior vacina. Doutor não tem Wong, pressa. não, antes de passar para a Maria, eu queria saber o seguinte, então. Se vier a vacina em janeiro, o senhor vai tomar? Não. Não, nem Não. que seja obrigatório. Discutir a obrigatoriedade da menos vacina obrigatório. agora é uma maluquice, né? Muito menos obrigatório. Eu vou dizer, foi uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, eu nem vou tomar porque eu já tenho anticorpos, certo? Então eu sou um dos O senhor prejudicados, já foi assim foi tomar. infectado? Eu fui infectado, porque tratei doença no começo, não sabia o que era, usei máscara, nada, e acabei infectando. Achei estranho, fui fazer meus anticorpos, estava com IgG positivo. Até depois de atender mais de 250 pacientes no meu consultório, sem máscara, não, mas quer dizer, eu devo usar máscara quando saio, não quando estou no consultório, porque fica desconfortável. Eles querem vacinar, inclusive, quem foi infectado, né? Não pode. Não pode. Perfeito. Os efeitos, não pode. Não pode porque que a pode resposta... acontecer? É o seguinte, isso é muito importante essa pergunta. Desculpa, eu quero demorar um pouquinho de tempo nisso, porque eu já tenho anticorpos, certo? Você lembra que eu falei que nós temos 2 tipos de imunidade, né? Imunidade humoral e celular. A imunidade vai cair. O humoral não mata ninguém, nem mata o vírus. Ele simplesmente bloqueia o vírus, chamado neutralizante. A imunidade celular que é preocupante. Eu já tenho ela acordado. Se eu injetar dentro de mim uma quantidade de um vírus que vai aumentar a minha imunidade, a minha resposta imunológica, eu posso desencadear uma tempestade de citoquina. O que aconteceu com a dengue. Dengue tem que tomar a vacina, quando recebeu a vacina de dengue, foi direto para a dengue hemorrágica. Esses aqui são 8 métodos de preparo de vacina jamais testado até hoje. A única que foi testada até hoje foi a da inativa. Ninguém fez um vírus atenuado, ninguém tem coragem de fazer um vírus atenuado. E o vírus de vetor viral, que a Oxford está usando, foi usado para ebola, certo? Mas é uma vacina muito recente, ainda não temos resultados dela ainda.